Olá, tudo bem? Agora são 3 horas e 25 minutinhos, muito boa tarde. Deixa eu começar essa conexão com uma pergunta. Você já se estressou ou ficou um período estressado no trabalho? Tudo te tirava do sério, aumentava os batimentos cardíacos, dor de cabeça, suava frio, dormia pouco. Uma tragédia, né? Caso seja assim a resposta, fique tranquila, fique calmo. É mais comum do que a gente pensa e os motivos são variados. Um levantamento realizado pela Associação Internacional do Controle do Estresse, a ISMA, revelou que os índices de estresse no Brasil são altíssimos. Pelo menos 3 em cada 7 trabalhadores sofrem com estresse e não sabem. A partir de agora, a gente vai colocar esse assunto na balança, vamos entender os porquês dos nervos estão à flor da pele, estarem tão à flor da pele assim. Para essa conversa, nós temos o prazer de trazer a Miriam Durante. Ela é psicoterapeuta holística e presidente do IPOM, o Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente, e também trouxemos a Ieda Vecchione, que é diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Você que está em casa, no trabalho, na escola, faculdade, como sempre, é nosso convidado, é nossa convidada. Aproveite para tirar suas dúvidas, participe dessa conversa, mandando mensagens, comentários, opiniões para o nosso Facebook, que é o Canal Futura Oficial, para o nosso Twitter, que é o @Canal Futura, ou liga para a gente no telefone 0 operadora 21 35 23 40 98. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Conexão Futura está no ar. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito boa tarde, Miriam. Obrigado por ter vindo. Boa tarde. Imagina, se sintam você. em casa aqui, tá? Ok. Quero começar perguntando quais são os malefícios de uma pessoa estressada dentro de um ambiente de trabalho. Os malefícios, primeiramente, são para ela mesma, né? Quer dizer, o fato de você ser uma pessoa estressada, você já se torna uma pessoa mais irritada. Isso prejudica as suas relações interpessoais, as suas relações com a sua gestão, com sua chefia. E isso, obviamente, acaba impactando na carreira dessa pessoa, acaba impactando na própria produtividade, que é o que as empresas não querem, né? Tudo que as empresas não precisam é de alguém pouco produtivo, em função, inclusive, de uma alta competitividade do mercado. Então, isso acaba virando um círculo vicioso. Quer dizer, a empresa precisa de gente produtiva, cobra mais, né? Essa pessoa, tentando atender a essa maior cobrança, ela, às vezes, até passa por um nível de esforço maior do que ela é capaz de suportar, e isso acaba gerando estresse. Agora, engraçado, Ieda falou da alta competitividade, Miriam. Esse é um dos fatores para que haja o estresse dentro de um ambiente de trabalho? Quais são as causas do estresse? É um dos principais. Acontece o seguinte, não é só isso, mas alta competitividade é um dos principais. Acontece que todo mundo hoje em dia tem esse medo muito grande de perder o emprego. 70% dos brasileiros estão estressados. E 30% dos brasileiros têm aquele estresse que é o máximo de estresse, que é o estresse burnout. Que é aquele estresse que você não pode sair de casa, é a exaustão do estresse. Porque o estresse é muito bom. Ficar estressado é muito bom. Ele te faz ser competitivo, ele te leva para frente, ele te dá ânimo, ele te motiva. Agora, ele só não é bom quando ele te impede de fazer as coisas, quando ele domina você. Enquanto você está dominando, é muito bom. Quando ele te domina, aí é ruim. Qual é o estresse bom? O estresse bom é aquele que, sabe, quando você tem você é um jogador, você vai competir, quando você fica um pouco, sabe quando você fica um pouco estressado, você está se preparando, aquilo que te motiva para alguma coisa, isso é muito bom. É a ansiedade da preparação. Exatamente. Agora, o que não pode é você começar, não, ficar com uma dor de barriga, você começar a suar demais, te impedir, aí você começar a ter alguma coisa física, porque aí tem todo um ciclo de hormônios no seu corpo que te impede de você competir. Quanta gente a gente não conhece que é o sinal amarelou, né, que a gente não vê alguns jogadores, mesmo o Ronaldinho, lembra na Copa? Lembro. Que todo mundo comentou que amarelou e jogou muito mal, não pôde jogar. Tudo isso acontece. O estresse é o ciclo do medo, você tem os hormônios e a pessoa não consegue fazer nada. Ela começa a transpirar, dá taquicardia, começa aquela respiração, oxigenar demais e a pessoa não faz nada. Agora, Ieda, quando é que a empresa pode perceber que um funcionário está estressado? Olha, os sintomas são muito visíveis, né?
a própria irritação que ele começa a demonstrar, o fato dele não conseguir trabalhar muito bem em equipe, que é algo que vem sendo também extremamente valorizado pelas empresas. Você percebe, ele chega com queixas do tipo não dormir bem. Então, tudo isso faz com que se perceba que, a princípio, a pessoa está gerando aí, ou já está numa situação de estresse. O interessante disso é que quem deveria perceber isso, quer dizer, quem são a empresa, são as pessoas, né? Então, quem é o representante da empresa perante os colaboradores? São os gestores. E os próprios gestores, hoje em dia, andam muito estressados, né? Então, isso aí é que é algo que eu entendo que as empresas vêm com alguma preocupação já, quer dizer, vêm com algumas atividades de relaxamento, algumas atividades de ginástica laboral. Isso é extremamente importante, mas talvez tenha que ter um trabalho um pouco maior em cima dos gestores. Agora, Ieda e Miriam e queridos telespectadores, às vezes, a gente falou da competitividade, mas tem empresas que colocam metas que são impossíveis. Isso não é um gerador automático de estresse? Não se tem dúvida disso. Agora, as pessoas, até por esse medo que a Miriam comentou, elas de perderem o emprego, enfim, de não terem uma carreira, elas começam a evitar dizer não. Elas começam a ter medo de dizer não. Então, tudo aquilo que é passado para elas, elas tendem a aceitar, mesmo sabendo, mesmo quando tem certeza que é humanamente impossível alcançar aquele objetivo. Eu quero falar agora com quem está em casa. Pode participar aqui do Conexão Futura pelo Facebook, Canal Futura Oficial. Nosso Twitter é o @Canal Futura, ou tem o telefone, que é esse que está na sua telinha agora. E falando em pergunta, em participação, vamos a elas. Wellington José. Wellington, obrigado pela sua participação. Se sinta sempre aqui em casa, tá bom? Ele diz o seguinte: nesse verão de muito calor, o estresse aumenta. Qualquer detalhe vira motivo. Mudar o modo de vestir ajuda bastante, inclusive no trabalho? Me responda essa. A pessoa já está irritada, então não é isso que o estresse aumenta. O que a gente tem que ver é o seguinte: existe uma coisa chamada mau humor, existe uma coisa chamada ansiedade, existe outra coisa chamada depressão, existe uma coisa chamada estresse. Como os sintomas são muito parecidos, então é que você não pode confundir. São coisas diferentes, né? Mas, por exemplo, você não dorme. Tudo isto, hoje o brasileiro não dorme bem. Então, quando você não dorme bem, você já acorda mal-humorado. Se você é estressado, você já acorda estressado. Então, tudo isso dificulta. Aí você acorda com esse calor intenso. Eu estava vindo para cá, eu moro em São Paulo. Eu peguei um táxi e essa pessoa no táxi comentou justamente isso. Eu peguei um táxi com ar-condicionado. Uma maravilha. Agora a gente estava comentando, e a pessoa que está dentro do ônibus, ele estava falando que o ônibus não tem ar-condicionado. Você já imaginou essa pessoa pegar o seu ônibus para ir trabalhar? Estou imaginando o funcionário. Esse funcionário, ele coloca uma roupa. A hora que ele chega no trabalho, de que maneira ele chega nesse trabalho? O cabelo dessa mulher, a roupa dessa pessoa, ele não chega apresentável. Ele não tem culpa que ele não tem condições de ter um carro. Mas em que estado ele chega nesse trabalho? Eu não estou nem falando de São Paulo, estou falando do Rio, que é esse calor aqui. Como que a pessoa chega? Alguém pode chegar de bom humor? Então, tudo isso provoca, são situações que saem fora do teu controle, mesmo que você esteja com um humor muito bom. Então, se você já está um pouquinho fora, isso tende, com certeza, a piorar. Piora, né, Ieda? E quando é que você consegue perceber? Quando é que acende o sinal vermelho e você fala, nossa, eu estou estressado? Olha, o sinal vermelho, na maioria das vezes, a pessoa não percebe o sinal amarelo, eu te diria. Qual é o sinal amarelo? O ideal era você conseguir perceber o sinal amarelo, dizer, tipo, eu não estou tendo reações que são as minhas reações naturais. Mas se eu passo a ter reações que são reações mais impulsivas, imaginando que eu não seja uma pessoa absolutamente impulsiva, mas eu começo a ter reações que não são as mais naturais, são reações impulsivas, são reações irritadiças, são atitudes que não são as mais naturais no meu comportamento.
Isso deveria ser um sinal amarelo. Só que normalmente você não percebe isso. Você só vai perceber quando as pessoas começam a te alertar sobre isso. É quando você tem uma avaliação de desempenho que não é condizente com aquilo que você esperava, e você diz assim, puxa, eu fiz o meu trabalho tão bem, por que agora vem, né, um feedback, um retorno negativo, alguma coisa que eu deixei de fazer, enfim. E aí ela começa, aí acende o sinal vermelho. Mas quando acende o sinal vermelho, é muito mais difícil de você retornar. Então, um alerta que a gente faz muito dentro das organizações é fiquem atentos aos sinais amarelos. Né? Comecem a perceber se alguma coisa não vem, começa a não acontecer dentro daquele ritmo natural. Né? Porque as mudanças são naturais, mudanças são constantes. Né? E você tem que ir se adaptando a essas mudanças. Você não pode ficar... Agora, a gente está falando de ambiente de trabalho e a gente pode falar também de coleguismo, né? Às vezes tem muitas tensões entre colegas do mesmo trabalho. Então, Miriam, quero saber, existe uma piora no ambiente de trabalho nas empresas do Brasil? Sim, uma piora muito grande, porque nós somos energia. Imagina você chegar aqui no seu ambiente de trabalho irritado, mal-humorado, você pode chegar um dia. Agora, imagina você chegar todos os dias, irritado, mal-humorado, estressado. Você vai descarregar no seu colega do lado. Chegar um dia que ele não aguenta mais. Entendeu? Você contamina todo o ambiente à sua volta. Então, tudo isso interfere. Aí ele estava falando dos sinais amarelos. Os sinais para as pessoas perceberem, os sinais físicos. Aí ela está falando, né, o sinal que ela percebe no trabalho. Os sinais físicos para a pessoa perceber que ela está com estresse. Alterações de sono, alterações de apetite e alterações na libido. Quando você perceber que alguma coisa começa a piorar, né, nesses 3 sinais... Pronto, você tem algo. Ou é uma ansiedade muito grande, ou você já está estressado, ou você está entrando numa depressão, pode ser um pânico, tudo isso pode vir junto. Mas tudo isso está falando para você. Pare, presta atenção, você tem alguma coisa. Miriam, eu vou dar o site do IPOM, que é o www.ipom-org.com.br. Nath, se você puder, coloca na tela para mim, por gentileza. Isso, ipom-org.com.br. Aqui você tem quem somos, técnicas, artigos, vídeos, enfim, o site é muito completo e tem as pesquisas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as pesquisas que vocês têm feito sobre o estresse no mercado de trabalho. Nós fizemos várias pesquisas de sono e aí foi assim, cada pesquisa a gente foi esmiuçando até descobrir o que realmente as pessoas estavam precisando. Aí veio doenças psicossomáticas. O que acontece? As pessoas não falam, não põem para fora, que é aquilo que ela disse. As pessoas vão aceitando tudo, elas não aprendem a dizer não. Elas vão aceitando, mesmo que elas não gostem. Elas aceitam porque elas não querem sair daquele grupinho. Elas querem parecer boazinha. Então, elas odeiam, elas não querem fazer aquilo, mas não, eu faço sim. Só para, sabe, só para não sair. Para continuar no grupo e falar assim, nossa, como ela é boazinha. E não é nada daquilo. Então, todo mundo veste uma máscara. Chega na sua casa, você nem sabe quem você é, porque você vestiu uma máscara para sair com um grupo, uma máscara para sair com outro grupo, e quando você chega e vai se olhar, você não lembra mais nem quem você é. Como realmente você é, como é a sua personalidade. Então, fica muito complicado. Então, são as doenças psicossomáticas, nós fizemos de ansiedade... Cada mês nós estamos fazendo uma pesquisa. Agora nós vamos entrar adolescência, o ano inteiro. Porque os adolescentes estão meio complicado. Porque a internet ligada o tempo inteiro. Então nós vamos fazer o ano inteiro. Em relação ao estresse no trabalho? E também o estresse no trabalho. O que acontece? O estresse no trabalho, ele não só pegou todo mundo, como nós descobrimos o quê? Que existe um relaxamento que é muito feito nos Estados Unidos. Você pega e faz 20 minutos. Tem várias empresas fazendo isso. Porque só a ginástica, como você falou, a ginástica mas é muito paliativa, é uma coisa muito leve. Então, existe relaxamento. Inclusive, eu tenho um relaxamento no YouTube de 15 minutinhos.
Ele é de graça e faz você dormir. Que o grande problema é você dormir. Se você dormir, 80% do seu estresse vai embora. 80%. Então, esse relaxamento de 20 minutos, que algumas empresas fazem, aumenta a produtividade. Elas colocam uma salinha e o funcionário vai a qualquer hora, não tem horário. Você sentiu que, sei lá, depois do almoço a tua produtividade caiu, você vai lá, faz o relaxamento de 20 minutos e você volta. O que acontece? Você volta com uma carga extra de energia. E pronto, todo mundo controla. Você vai e faz o seu relaxamento e sai. Isso aumentou muito a produtividade de todo mundo, a todo mundo muito feliz. Ou seja, exercício físico, né? Ieda tem pergunta para você. Carla Amaral. Carla, obrigado pela sua participação. Dei no seu ponto final, não foi? Falei no seu ponto final. Tá certo. Carla, muito obrigado pela sua participação. Ela participou via o Twitter, @Canal Futura. Faça igual a Carla, participe aqui com a gente, tá? Se sinta em casa no Conexão Futura e também no Canal Futura. Ieda, o que fazer quando os chefes não estimulam a amizade entre os colegas? Parece que em alguns casos a alegria e a amizade dos funcionários incomoda. Eu diria que incomoda porque ameaça. Né? Muitos gestores hoje, a gente tem percebido isso bastante nas organizações, o fato das pessoas estarem num coleguismo, numa relação muito saudável, pode fazer com que isso vire uma aliança até contra o próprio gestor. Então, o gestor que não se sente seguro, que não é uma pessoa preparada, e quando eu digo preparada, não é preparada tecnicamente. Né? Uma coisa interessante, nós fizemos uma pesquisa há um tempo atrás, 68% das empresas que nós pesquisamos no Rio de Janeiro alegaram que a inteligência emocional era prioritária ao conhecimento técnico, a inteligência voltada para o intelectual. Então, e mais uns 20 e tantos % que equiparavam. Então, isso é importante no gestor. Se ele se sente ameaçado, quem vai cuidar dessa equipe? Né? Se ele se sente ameaçado pela criatividade do seu pessoal, pelo coleguismo, pelo bom relacionamento, isso ele tem que entender que isso é que vai fazer com que a produtividade aumente cada vez mais. Porque existe um grande objetivo das empresas, que é a qualidade de vida e de trabalho. Se a pessoa não tiver uma boa qualidade de vida, não dormir bem, não se sentir bem, não fizer aquilo que ela gosta, isso é um ponto que vem prejudicando tremendamente. Pessoas que ainda seguem carreiras influenciadas, ou porque são mais rentosas, ou porque, enfim, a família gostaria que a pessoa seguisse aquela carreira. Então é isso que vem acontecendo. Agora, esses gestores têm que ser trabalhados, né, pelos gestores acima. Isso é uma preocupação que o poder decisório das organizações tem que passar a ter. Você vê, falando nisso, a Ivana Inácio. Ivana, obrigado pela sua participação. Se sinta em casa também no Conexão Futura. Ela manda direto para você. Eu já estou no sinal vermelho. Estou em licença, não quero mais voltar para o trabalho. O que fazer? O médico já falou até de depressão. Quer saber a sua opinião. Ótimo. Se você está com isso, existe esse relaxamento que eu falei. Esse relaxamento no YouTube, aprenda a relaxar. Aparece em primeiro lugar. Ela pode pegar, ela pode fazer quantas vezes ela quiser por dia. Não faz mal algum. Ela só não pode fazer dirigindo ou operando alguma máquina. Mas ela tem que fazer à noite. Isso, só com isso ela já vai melhorar. Ela pode entrar no meu site, eu tenho outro site também, eu tenho vários vídeos no YouTube explicando, eu tenho vídeos falando sobre estresse, explicando várias coisas para ela fazer, mas só com relaxamento ela já vai melhorar bem. Existem outras formas de tratamento para o estresse? Existem. Eu tenho um tratamento que você tira todo aquele bolo que está aqui. Porque o que acontece? O estresse, a ansiedade são várias situações negativas que nós vamos acumulando ao longo do tempo. Tudo que a gente não gosta muito, a gente vai engolindo, que é os nãos, a gente vai engolindo, e aquilo desce e vai arranhando a gente. Quando nós não falamos, o nosso corpo encontra uma maneira de falar. Ou com uma febre, ou com uma gastrite, uma queimação. É a famosa somatização. Ele fala de alguma maneira.
quando você vai acumulando essa coisa, hoje justamente com o medo que a gente tem de perder, o medo de dizer não, o medo da competitividade, o medo de tudo, a gente vai acumulando, a gente vive meio que na corda bamba. Então você não descarrega, você é uma bomba relógio. Então tem que explodir para algum lugar. Nós estávamos conversando antes, eu com a Ieda, a gente estava falando no trabalho, você é muito bonzinho no trabalho, você não explode. Às vezes você quer explodir com o seu colega, mas você é um doce com ele. Mas você chega na sua casa e explode com a primeira pessoa, e às vezes aquela pessoa não tem nada a ver com isso. Então você vai acumulando. O que acontece? Chega uma hora, o seu corpo não aguenta. E aí acontece isso. Que é aquilo que eu falei, o seu corpo está falando, pare, reveja tudo, que é o caso dela. Miriam, obrigado pela sua participação. Vou dar o seu site. Pode. www.miriamdurante.com.br. Nath, por gentileza, exatamente, miriamdurante.com.br. Aqui você conhece mais sobre o trabalho da Miriam. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigada a você. Ieda, muita gente mandando pergunta, falou de trabalho, abriu a caixinha de Pandora, né? Então tem o Rodrigo Floro aqui falando como lidar com as chefias déspotas no setor público. Rodrigo, obrigado pela sua participação. Estava sentindo falta, hein? Você acabou não acompanhando o Conexão durante esses dias. Ana Silva pelo Facebook, é verdade, se o ambiente de trabalho não for estressante, trabalhamos mais felizes. Já passei pelos dois lados e sei o quanto isso faz diferença no nosso rendimento. Quero saber uma dica para as pessoas que estão estressadas no ambiente de trabalho. É comer chocolate? Também. Por que não? Ajuda, né? Mas é óbvio que isso não seria a prioridade. O que acontece com isso? Eu acho que a coisa começa um pouco antes, né? As pesquisas que a gente fez pela BRH, pela IMC, que é onde eu trabalho, enfim, a gente vem percebendo isso. Você começa a ir, primeiro, a fazer atividades que você não tem afinidade. Esse é o primeiro ponto. Isso você pode ter certeza que isso vai tirar estresse em algum momento, né? Porque a tua capacidade, até física, fisiológica, de resposta a esses estímulos não será melhor. Outra coisa, você ir para uma empresa que não condiz com os seus valores. As empresas hoje em dia falam muito em visão, missão, valores, é tudo muito bonito e é tudo muito, além de ser bonito, tem que ser usado, né, como direcionadores estratégicos. Se você vai para uma empresa que não condiz, não bate com aquilo que você acredita, você certamente será estressado. E outra coisa, as empresas tendem a eleger para a posição de gestão pessoas que compactuam com isso. Então, se você também não tem nada a ver, a tua possibilidade de estresse é quase que total. Agora, você tem algumas opções. Primeiro, se você não tem como largar o emprego, porque primeiro eu diria, tenta achar outra coisa, né, que você se adapte um pouco mais para você ser mais feliz. Infeliz por opção é uma coisa que não dá para ser, né? Você pode ser infeliz porque não dá, você não pode trocar o emprego naquele momento, mas infeliz tendo essa possibilidade, não tem condição. Então, fazer isso é tentar tirar suas férias no momento certo, é tentar manter um diálogo o máximo possível com a sua chefia, embora a gente sabe que não é uma coisa muito fácil, mas muitas vezes nós quebramos as pessoas que são, né, consideradas déspotas, porque justamente a gente tenta falar com carinho, a gente tenta falar com tranquilidade, né? E quando você faz isso, isso quebra um pouco a reação da pessoa. Então é óbvio, a solução não é 100%. Mas tem bastantes dicas, hein? Mas... Eu acho que você já deu o caminho para muita gente. Obrigado pela sua participação. Imagina. Você sinta sempre em casa aqui no Canal Futura, tá? Ok, obrigado. E obrigado a você que está em casa, no trabalho, na escola, na faculdade. Também se sinta sempre em casa por aqui. E amanhã tem mais Conexão Futura. Tchau, tchau. Boa tarde.